A Natreb sempre se desenvolveu aí nos últimos 50 anos de fundação, fazendo máquinas para cerâmica. Tá? E hoje a gente vem para uma nova etapa, que é a etapa de entrar na indústria 4.0. Então, o que nós vamos estar apresentando para vocês é uma novidade, tá? Que o ramo cerâmico ainda não viu, e que as outras indústrias, né, de outros setores já estão bem avançadas. Então, a cerâmica não pode ficar para trás, e esse é o nosso objetivo da equipe Natreb, né, trazer para o setor cerâmico também essa evolução. Tá? Então, o Bruno, engenheiro da Natreb, que já trabalha com a gente há 10 anos, é gerente comercial, e o Muriel, que é engenheiro elétrico, vão explicar certinho como é que funciona essa nova ferramenta, que vai estar acompanhando as máquinas, né, que já não é mais para o futuro, é para a realidade, né? É uma nova geração que vem, uma nova geração de profissionais, e que as máquinas já têm que se comunicar com esses profissionais e começar a dar dados para tomar a decisão mais rápido e tornar a cerâmica cada vez mais produtiva, viável, sustentável e preservando os recursos naturais também, né? Porque a partir do momento que consome menos, está reduzindo o consumo. Ok? Passo a palavra para eles. Pessoal, boa tarde. Como o Aguinaldo já falou, meu nome é Bruno. A gente veio falar sobre uma nova ferramenta, tá? Só para deixar claro, isso não é um ERP que vai fazer o gerenciamento aí financeiro, não é essa parte produtiva, PCP, controle de programação, tá? E também não é um supervisório, ele é uma ferramenta que nós estamos trazendo para tomadas de decisões gerenciais, muito como se fosse um Power BI aí, que hoje a gente já vem falando, né? E é uma ferramenta, né, para simplificar a gestão da manutenção e a produtividade da sua fábrica. Eu vou passar um breve vídeo, só para vocês entenderem também aonde a gente vai estar indicando o Natreb Analytics. Hoje, o Natreb Analytics, nós estamos vendo não somente uma máquina, mas a gente está vendo uma linha. Então, uma linha de produção, uma linha de preparação, um secador, o forno. Ele é uma ferramenta totalmente integrada web, né? Então ele possui aplicativo e página web aí praticamente. Como eu falei, nas linhas principais. Então, o principal intuito, né, dessa ferramenta é trazer mais produtividade realmente e eficiência às fábricas de cerâmica. Para começar a entender, vamos relembrar um pouquinho o que a gente fala de quarta revolução industrial, indústria 4.0, né? Então, a gente tem um processo a primeira revolução industrial, que a gente fala sobre aquelas máquinas a vapor, a segunda revolução, que a gente fala sobre produção em escala, e a terceira revolução, que é o cenário atual da indústria da cerâmica vermelha no Brasil e na América do Sul.
Por que eu falo desse cenário? Hoje, a grande parte das indústrias cerâmicas, elas estão entrando nessa parte de automação. E tem algumas cerâmicas que elas não estão ainda incluídas nem na indústria 3.0. Essa é uma realidade hoje que nós estamos vivenciando. Então, essa parte de robótica, computadores, internet, isso ainda é uma revolução 3.0, que é a indústria 3.0. Mas e por que a gente pensou, por que não agregar a indústria 3.0 com a indústria 4.0? Então, esse é o intuito de a gente trazer os equipamentos de automação, com robótica, computadores, mas também com uma ferramenta da indústria 4.0, que é o próximo investimento. Vou investir numa linha de carga, vou investir numa linha de automação, ele já vai estar levando, basicamente, a indústria 4.0, que é o nosso objetivo. Mas o que é essa indústria 4.0 que a gente tanto fala, né? Muitas vezes a gente pensa, só NASA, só Tesla, mas não, isso já está muito mais palpável, custo de aquisição, e é o que a gente vem mostrando agora nos nossos equipamentos. O que é essa indústria 4.0? É a integração dos processos produtivos. O que seria a integração dos processos? Uma linha de produção, um secador, um carregador, um forno, com as ferramentas digitais, que é a inteligência artificial, que a gente tanto fala e a gente vê aí, né? Inteligência artificial, computação em nuvem, internet das coisas e o Big Data, que é armazenamento de dados, basicamente em nuvem, né? E assim, tornando possíveis as plantas e processos autogerenciáveis. Não são uma planta autônoma, ou seja, vai precisar de pessoas com qualificação que vão saber fazer as tomadas de decisão. Porém, vai ser muito mais simples essa tomada de decisão, porque os números a gente vai estar trazendo, né? Então, por que o segmento cerâmico ainda não está integrado na indústria 4.0? A visão da Anatrep. Conhecimento, eu acho que é extremamente importante o que vocês estão fazendo aqui, que é conhecimento dedicado, o que é essa indústria 4.0, aonde a gente pode chegar, né? Processos manuais, hoje a gente sabe que tem muitos processos manuais dentro da indústria cerâmica, então a gente tem que preservar e tentar eliminar esses processos, esse é o nosso objetivo, né? Custos de implantação é um paradigma, antigamente o custo de aquisição, ele era realmente, não era tão acessível, porém agora ele já está um custo muito mais acessível, né? E a resistência à mudança, que é um dos principais pontos. Eu produzo há 30 anos, eu produzo há 40 anos, eu só sei fazer assim, eu quero continuar assim, porque assim dá resultado. Mas calma, não é assim também. Será que a tua fábrica, ela realmente é produtiva? Eu quero aumentar a produção, mas tu não tem produtividade. O que adianta ter uma produção alta se tu não tem uma produtividade? Então, é algo para a gente começar a pensar aqui, a gente vai explicar um pouquinho mais, né? E aí eu venho, por que devemos nos preparar para o uso das tecnologias digitais? Quarta revolução. Eu trouxe um dado aqui, que é para a gente refletir. Produzimos em 1 hora, nós brasileiros, o que os americanos fazem em 15 minutos. Isso é um dado, a referência da UOL Economia, eles fizeram uma pesquisa em 2019, isso, tá? E aí a dúvida é, será que o brasileiro é preguiçoso? Não, o brasileiro não é preguiçoso, o brasileiro trabalha pra caramba. Só que nós não temos eficiência em nossas fábricas. As fábricas americanas, elas possuem uma eficiência que a gente fala de produtividade, a OEE. Então, é a eficiência do equipamento. Eles são muito mais eficientes do que nós. E a gente não precisa nem falar dos chineses aí, né? Então, a gente só está comparando os americanos. Então, como a gente pode aumentar, né? Então, a gente precisa aumentar a produtividade das nossas fábricas. A gente vai falar um pouquinho mais sobre a OEE, que é disponibilidade, performance e qualidade. Ele dá a OEE, que é a eficiência global do equipamento. Isso é raro quem consegue mensurar isso, né? E é onde a gente está trazendo esses dados na palma da mão de vocês. Reduzir os custos operacionais. Com a tecnologia 4.0, a gente sabe aonde está o nosso maior custo. Será que está num cortador, ou será que vai estar numa maromba que ela não está produzindo? Então, a gente vai conseguir saber e medir as perdas, né? Aumentar a qualidade dos produtos, obrigatoriamente, esse processo padronizado traz uma qualidade, e aí vem a tomada de decisões baseada em dados, não em achismo. Eu acho que a minha maromba ela está com defeito, ela não está produzindo bem. Mas, realmente, será que é um achismo ou será que é um dado? Que dados que tu tem para apresentar isso? Qual a quantidade de tempo de parada que ela está? Então, hoje, a gente precisa ter essa maior rastreabilidade dos processos, né?
E aí eu vou explicar um pouquinho sobre OEE, o que é, né? A eficiência global do equipamento. A gente faz uma multiplicação que é a disponibilidade vezes o desempenho e vezes a qualidade. O que é a disponibilidade e utilização? É um indicador responsável por avaliar quanto tempo de máquina está disponível e qual é o índice de disponibilidade. Ou seja, tu tem 8 horas por dia de trabalho, só que tu tem 2 horas de parada. Então, basicamente, a tua disponibilidade ela é só 6 horas. Então, aqui, a gente já começa a perder eficiência, certo? Então, esses tempos de paradas, a gente precisa mensurar isso. E como mensurar? É difícil ficar apontando, né? Então, é muito mais fácil ter um sensor na máquina que determina quando a minha máquina está produzindo ou não. Desempenho e performance, né? Um indicador relacionado com o bom rendimento do equipamento. Ou seja, eu comprei um equipamento com uma capacidade nominal de 30 toneladas a hora e eu só estou fazendo 28 toneladas porque eu não quis substituir o caracol, digamos assim. Opa, mas tu está perdendo 2 toneladas a hora, isso multiplicado no dia, multiplicado no mês, multiplicado no ano, você também está perdendo o desempenho da máquina. Às vezes, aquela economia por não querer trocar o caracol, essa a dúvida que a gente quer trazer. Será que trocar o caracol não vale muito mais a pena e tu manter uma produção nominal aí de 30 toneladas a hora? É essa a dúvida que a gente vem trazer. Qualidade. É o indicador responsável por indicar o grau de defeitos. Ou seja, é muito difícil, vamos lá, a gente está produzindo muito, está produzindo 40 toneladas, só porque dessas 40 toneladas a gente tem uma perda de 10%. Será que realmente isso é eficiente? Não, não é. Então, às vezes, é mais fácil produzir 35 toneladas e ter uma qualidade superior. Então, esses indicadores, disponibilidade, desempenho e qualidade, eles vão te dar a eficiência global do equipamento. E aí a pergunta é, como se preparar, né, os desafios da aplicação da Indústria 4.0? A gente precisa ter essa noção de como entrar nisso. A implantação gradual de ferramentas digitais, não é o objetivo da Natreb chegar lá, tu tem que mudar todo o teu processo precisa fazer uma adequação no teu equipamento. Não, a gente vai fazendo isso gradual. Então, vamos comprar um novo equipamento, vamos comprar um novo forno. Esse novo forno ele já tem que ter essas ferramentas. Então, a gente já tem que estar pensando em como fazer as medições, em como fazer esses processos automatizados, né? Diminuição de processos manuais, evitar o máximo de processos manuais, porque os processos manuais são difíceis de mensurar, então processos automáticos são melhores. Sistema de automação novos com conectividade à indústria 4.0, então a gente já tem que pensar nisso. Pô, mas será que esse seu painel ele já consegue conectar, mandar dados para o celular, mandar dados para um aplicativo, que é onde a gente vai começar a armazenar esses dados, né? A atualização do parque fabril, tem equipamentos, a gente sabe que hoje o nosso parque fabril médio aí tem equipamentos muito antigos. Aquisição de dados através de sensores, esse é o ponto principal. Eu vou começar a botar sensor, vou ter muita manutenção, não quero mexer com isso, não tenho profissional qualificado. Sim, isso realmente tem esse paradigma, mas esse paradigma já está sendo quebrado. Hoje a gente já tem muitos eletricistas, já tem muitos programadores em cada região que conseguem fazer as manutenções. E aí fica mais simples. E como a gente vai fazer essa medição de dados? É através de sensores. Sem sensores eu não consigo fazer nada. Ou seja, se eu tiver um termopar medindo a temperatura do óleo da maromba, eu vou saber a hora que eu devo trocar o óleo. Porque ele vai começar a fazer um superaquecimento, eu vou ter eu vou ter mais água no óleo, eu consigo fazer essa mensuração, e eu vou falar o seguinte, está na hora de trocar o óleo. Então, existe essa perspectiva. A máquina vai aprender a passar informação para vocês. Esse é o nosso objetivo aqui também. E a mudança da gestão, né, baseada em dados. E vem atrelada à mudança cultural. Qual que é o impacto da falta de dados? E provavelmente vocês percebem isso. Falta de controle produtivo, eu não sei quanto que eu produzi hoje, eu não sei quanto que eu estou produzindo essa semana, não sei quanto eu produzi esse mês. Eu não sei quanto que foi a minha perda. E como é que tu vai saber o resultado da tua empresa? Isso é realidade hoje. E hoje é muito raro quem tem essa falta de esses números na ponta da cabeça aí, né? Produção excessiva, sem qualidade, é o que eu falei. Quero produzir muito, quero produzir 40, quero produzir 50 toneladas. Pô, mas será que a tua qualidade está sendo eficiente? Então, é um ponto de análise aí, né? Crescimento sem planejamento,
substituição desnecessária de máquinas. Então, esse é o ponto principal. Será que eu preciso substituir um equipamento? Será que eu preciso substituir um carregador? Será que eu preciso substituir um laminador? Mas será que é o processo atrás que está travando? Esse é o ponto de análise. Falta de investimento em tecnologias e conhecimento técnico, né? Transporte e movimentação desnecessária e aumento de custos produtivos. Eu trouxe um dado, a gente fez uma simulação hipotética de uma linha 1 e uma linha 2, para a gente saber o seguinte: você tem uma produção alta ou uma produtividade alta? Esse é o ponto que a gente sempre fala. Você precisa sempre buscar produtividade, não produção, certo? Então, a linha 1 é uma maromba, NTB5 na TREB, digamos, né? Motor 175 CV, 4 polos. E a linha 2 é uma máquina NTB4, motor 100 CV. Aqui eu trago exatamente como que a gente faz a OE do equipamento. Capacidade nominal, 30, 24, quantidade de turnos iguais, né? Quantidade de horas trabalhadas iguais. E aqui vem quantidade de horas paradas. Na linha 1, eu tenho 2 horas, só que na linha 2 eu só tenho 0,75 horas. Opa, já começou. Quantidade de horas trabalhadas no dia. Dessas 8 horas, eu só trabalhei 6. E dessas 8 horas, na linha 2, eu trabalhei 7,25. Então, trabalhou 1 hora e 25 a mais. Quantidade de dias trabalhados no mês, 22 dias, igual. Então, é o mesmo turno de trabalho, mesma quantidade de horas trabalhadas e a mesma quantidade de dias trabalhados no mês, certo? Então, a produção hora sem perdas, eu tenho uma produção nominal, capacidade do teu equipamento de 30, mas eu só estou fazendo 28. Então, eu já estou perdendo 2 toneladas a hora que eu poderia estar ganhando aqui. E aqui, eu tenho na linha 2, eu tenho 24 toneladas, e aqui eu tenho 23 toneladas a hora, certo? A produção dia sem perda, 168 e 166. O que aconteceu aqui? Essa aqui eu trabalhei mais horas, certo? Durante o dia. Então, quer dizer que eu já estou quase uma linha 2, já está praticamente chegando próximo de uma linha de 30 toneladas com motor de 175 CV. Essa é a realidade. E agora a gente vai para as perdas. É claro que são valores hipotéticos, tá, pessoal? Mas é uma realidade que a gente vive hoje. Perdas por qualidade. Na linha 1, eu tenho 6% de perda. E na linha 2, eu tenho 3% de perda. O que acontece? De 168, eu tiro 6%, 157. E da linha 2, que é uma eficiência maior, eu vou ter 161. Isso daqui multiplicado no mês, essa linha 2 com uma NTB 4 de motor de 100 CV está produzindo mais que uma linha de 30 toneladas a hora. É aqui que a gente fala sobre produtividade e não produção alta. É isso que a gente sempre vem buscar. E os equipamentos da Anatreb, eles entregam produtividade. Nós não queremos que o ceramista ele coloque uma produção absurdamente alta, uma máquina absurdamente que ele não precisa, para ele corrigir um déficit de produção ou de qualidade que ele tem. Então, a gente faz um estudo de solução para realmente entregar produtividade. E aí a gente pega a disponibilidade. Disponibilidade, que é a OAE que eu falei, né? Disponibilidade, performance e qualidade, essas 3 porcentagens multiplicadas, eu tenho a OE geral da linha de produção. Ou seja, na linha 1 eu tenho 65%, 66% de eficiência. E na linha 2 eu tenho 84% de eficiência. Aqui que está a sacada. E a gente vai pensar, pô, a linha 1 eu vou ter um consumo de energia maior, eu tenho um consumo de material maior, o teu custo financeiro aqui, né, de custo, ele acaba sendo maior. Só uma redução aqui, ó, redução do consumo de energia estimado, 57%, só dos 2 motores. Então, o teu lucro aqui, tenho certeza que vai ser muito maior, por causa da eficiência. Isso foram os dados que eu trouxe só para exemplificar produção e produtividade, mas é real. Hoje, as fábricas coreanas e chinesas, elas buscam 85% de eficiência. Esse número é muito raro a gente ter em indústrias brasileiras. Aqui eu trouxe dados que a gente simulou. A eficiência média da linha de linhas cerâmicas está em 30% a 40%. Essa é uma realidade hoje vivenciada no Brasil. Ela é uma eficiência muito baixa. A gente tem muitas perdas. Passar um pouquinho o que é o Anatreb Analytics e como que a gente vai ajudar vocês a exemplificar isso. Aqui é um vídeo que vai demonstrar, basicamente, o que a nossa ferramenta faz, né?
Cloud Computing é basicamente nuvem, tá? É jogar a informação para a nuvem. É isso, pessoal. Basicamente, o Natreb Analytics ele vem para pegar essas informações de forma automática, jogar isso na palma da mão de vocês, de forma no BI, e poder fazer integrações com os sistemas aí de ERP que vocês vão ter, de gerenciamento financeiro. Isso é realmente possível, essa interligação entre sistemas, né? E quais são as principais funcionalidades, né? Principais ganhos aí, né? A gente tem monitoramento em tempo real de indicadores de produção, a gente vai mostrar na prática. Nós já temos 4 aplicações rodando, tá? Controle preditivo e preventivo de manutenção. Aqui é um ponto que, se a gente for falar de inteligência artificial, a gente está falando sobre gestão de ativos. É muito difícil imaginar um sensor de vibração acoplado no motor. Basicamente, o motor, ele entra em operação, ele vai ter uma frequência nominal, ele vai ter uma vibração nominal. Só que, quando esse motor ele apresenta uma anomalia, como uma anomalia? Um dente de engrenagem que pode vir a quebrar, ou um rolamento que está danificado, o que vai acontecer? Ele vai acabar tendo uma diferença na sua vibração, ele vai estar forçando mais o motor. E esse sensor ele vai detectar que esse motor está com algum defeito. Opa, então eu tenho que trocar o rolamento. Eu não necessariamente eu estou falando sobre motor, mas eu posso colocar esse sensor de vibração sobre um mancal. Esse mancal ele vai ter uma temperatura de trabalho e ele vai ter uma vibração de trabalho. Se esse mancal ele passar da vibração diferente da nominal dele, o que ele vai informar? O teu rolamento vai quebrar, o teu rolamento está faltando graxa. E para cada, digamos, problema, a falta de graxa vai ser uma frequência, uma vibração. O rolamento quebrado vai ser uma outra vibração. E isso, o sensor e a inteligência artificial, ela vai conseguir detectar. E ela vai passar essa informação para vocês. Que é o quê? Está faltando graxa no teu rolamento. Então, não precisam vocês ir lá, desmontar a máquina e lubrificar sem necessidade. Esse é o nosso objetivo futuro, que nós estamos aplicando agora. A gente já vem desenvolvendo isso e nós queremos instrumentalizar toda a máquina. E aí a máquina, ela conseguir passar e ela se autogerenciar. É esse o nosso objetivo, o autogerenciamento. Basicamente, ele não vai eximir um operador de lá fazer a manutenção, óbvio, né? Mas ele vai informar. Alertas automáticos para anomalias e falhas, foi o que eu falei. Relatórios personalizados e históricos de dados para análise de tendências. O que tu produziu em janeiro, fevereiro, e tu consegue prever também o que tu vai produzir em novembro, dezembro, janeiro e fevereiro, se tu continuar com esse ritmo de produção. Tu consegue ter uma tendência da tua produtividade futura. Isso é extremamente importante. É claro que o mercado, eu não sei se o mercado vai realmente tá bom, então, mas tu consegue prever uma tendência. Pô, eu
estou fechando um pedido aqui, e esse pedido eu tenho que ver se eu vou ter realmente capacidade para atender em 2, 3 meses. Então, com a ferramenta, tu vai ter também essa parte de análise de tendência, de como está a tua produtividade. A integração e como funciona, né? Os equipamentos em si, eles vão ter a parte de sensoriamento. Que tipo de sensoriamento? Termopares, sensores indutivos, amperímetro para medir corrente de motor, sistemas de pesagem em esteiras, certo? Para medir produção automática, durômetro, vacômetro, umidade de extrusão. Então, a gente consegue, esses são alguns, né? Então, a gente consegue integrar diversos sensores nas máquinas que eles vão transmitir o dado para um gateway, que é um dispositivo eletrônico de armazenamento de dados. E aí ele vai pegar esse dispositivo e realmente ele vai mandar para o Natreb Analytics. E aí, do Natreb Analytics, você tem um BI produtivo e o acesso via aplicativo e web. Vou mostrar um case na prática para vocês entenderem um pouquinho como que o sistema está funcionando hoje. Pessoal, esse aqui é um caso que a gente tem já rodando aqui na Cerâmica Formigária em São Paulo. A gente já tem aqui todos os dados. Aqui está em fase também de transição também, a gente está aos poucos implementando. Então, como a gente pode ver, durante o dia aqui, eu tenho, como o Bruno estava falando para a gente, ó, a minha qualidade do meu produto, onde a OEE aqui, a eficácia da linha de produção, eu tenho a minha qualidade 92%, ou seja, a parte de qualidade está bom durante o meu dia. A performance, como o Bruno comentou, onde seria o que meu dispositivo lá, minha máquina, foi projetado e o que realmente ela está entregando. Ou seja, a minha performance da minha máquina está bem baixa. Porque eu estou trabalhando, bem dizer, 50% da nominal, 45% aqui, estou trabalhando abaixo da nominal. Aqui, a nossa máquina, aqui, esse descarregador automático, ele foi fabricado para chegar a 20 vagonetas a hora. Se eu estou trabalhando em 45%, eu estou fazendo abaixo de 10%. A disponibilidade do meu equipamento também, como lá é uma linha 24 horas, ou seja, eu estou trabalhando muito pouco também. Das 24 horas aqui, está basicamente trabalhando 14 horas, 15 horas. Isso tudo multiplicado aqui, o OAE, eu chego num geral aqui que é 26%. Ou seja, a minha máquina está muito baixa. Como o Bruno falou, hoje no Brasil a gente chega em 40%. Então, esses dados aqui são de hora em hora. Esses dados aqui são bem voláteis também. Então, automaticamente vão trocando. Ó. Aqui eu consigo ver também a planilha por período. Então, eu consigo ver como é que foi a performance da minha máquina por dia também. Consigo ver a parte de gráficos também. Toda a parte da produção. Agora eu vou mostrar aqui o dia rodando mesmo. Puxa. Botar. Aí. Ó, aqui eu consigo ver o histórico de horas trabalhadas do meu equipamento. Isso de hora em hora. Então, aqui, ó, o que acontece? Esse gráfico aqui ele vai mostrar a máquina operando, a máquina parada para ajustes. Isso aqui pode ser algum comando manual ou até uma manutenção que não estava planejada. Tem a parte aguardando o processo anterior ou posterior. O que seria esse aguardando? Aqui é um descarregador automático. Então, o que acontece? Eu preciso de uma máquina para chegar a vagoneta até o meu descarregador. Se está demorando demais para chegar a vagoneta, então eu estou aguardando a máquina. Ou seja, e aqui também eu tenho um robô trabalhando. Então, quando o robô está parado, a minha máquina também está baixando a eficiência dela. Mas, basicamente, o problema não está na minha máquina, está no meu processo aqui, produtivo. Então, às vezes, a gente, como fabricante de máquina, a gente tem muito processo que acontece. O pessoal vai reclamar, a produtividade da minha máquina está muito baixa. Mas, com isso aqui, tu consegue ver que o problema não está realmente na máquina, está no teu processo. Às vezes, a gente acha que está só na máquina e está no teu processo. Ou seja, aqui eu também tenho a quantidade de vagonetes descarregadas por dia, então eu tenho todo o histórico de produção meu. Esse aqui é por período, então eu consigo pegar dia a dia, mês, ano. Então isso aqui vai ficar gravado no Power BI. Aqui eu tenho o meu gráfico de vagonetes descarregadas de hora em hora, então eu consigo ver quais os picos de hora em hora aqui. Ó. Eu sei que aqui, basicamente, às 10 horas ontem da noite, eu cheguei quase a 15 vagonetas horas, bati 14, 13. Então eu consigo pegar principalmente a parte de transição de operador. Lá são 24 horas, então, quando vira um dia para a noite, ele tem a troca do operador. Então, eu consigo ver que durante o período aqui das 2 da manhã, a minha produtividade cai bastante. Por quê? É a hora que eu estou fazendo a troca do meu operador. Depois, aqui, eu consigo pegar aqui, de hora em hora também, aqui do meu dia, como é que está a minha produção. Então, eu consigo pegar quanto tempo eu fiquei operando, parado e aguardando. A gente pode ver aqui que quase 1/4 do meu dia eu estou ou parado ou aguardando. A gente tem quantas vagonetas eu fiz durante o dia,
tempo médio que eu estou levando de descarga, quantidade de blocos que eu descarreguei durante o dia, as quantidades de paradas, então a gente tem 32 paradas durante o dia, é muita coisa. Agora jogar lá na parte de consumo de energia. Fora as ferramentas de produção que a gente tem também, a gente também tem a parte de consumo de energia, para a gente medir como é que está a eficiência da nossa máquina também. Ó, o meu consumo de energia da máquina lá, no mês passado eu consumi 4.188 kWh. Isso aqui convertido para um custo que o ceramista vai pagar, ele vai pagar em torno de R$ 2.600 de energia. Então, eu consigo ver também qual o consumo da minha máquina de energia elétrica, eu consigo ver a tensão que está a minha máquina, lá o meu painel elétrico, tem todo o histórico de gráficos também. Então, ou seja, se der algum pico de tensão, vier queimar algum equipamento, eu consigo, com esse dado aqui, provar para a concessionária que eu tive um pico de tensão e pedir até uma garantia. O consumo de corrente do equipamento também. Então, esses picos de corrente aqui, normalmente aqui, a hora que o elevador, a torre de elevação está trabalhando, que é o consumo maior de corrente. E também eu tenho a parte de manutenção, que seriam as horas trabalhadas do equipamento. Essas horas trabalhadas do equipamento aqui é de hora em hora todos os motores. Então, eu consigo ver todos os motores, quantas horas já estão trabalhando. Então, aqui, ó, eu tenho todas as horas trabalhadas, todos os motores separados. Eu tenho o status de manutenção dos motores, então eu consigo ver se a manutenção está pendente ou não. Ou seja, que todas as manutenções estão ok. Então, eu sei que todos os meus motoredutores estão trabalhando conforme nominal. Aí, a parte de eventos agora é onde entra a parte de manutenção. A parte de manutenção, eu consigo agendar manutenções devido aos alarmes que a máquina está me dando. Ó, no equipamento 12, ele gerou um alarme de manutenção. Com esse alarme aqui, eu consigo criar uma ação onde eu vou estabelecer uma pessoa para fazer essa manutenção na minha máquina. Eu consigo agendar a manutenção. Então, pessoal, basicamente, essa já é uma ferramenta que ela está rodando. Tá? Nós temos mais 3 aplicações que realmente já estão na prática aí. E a gente vai deixar uma mensagem, finalizando, né? É aquilo que o Agnaldo falou no início, né? Estamos apenas no começo de uma nova era industrial. Estamos apenas no começo de uma nova era industrial. A indústria 4.0 não é o futuro, é o presente em transformação. E cabe a nós liderar essa mudança. E como a Natreb, ela traz esse teor de inovação, esse aspecto de inovação, a gente está sendo um dos pioneiros a realmente estar levando essa indústria 4.0, levar essa ferramenta junto a vocês para ajudar e melhorar as eficiências das nossas fábricas aí. Okay? Basicamente, quem falou essa frase foi o fundador do Fórum da Economia Mundial e também o criador do termo da Revolução Industrial, o Klaus. É isso, pessoal. Agradeço a presença de todos. Obrigado.